Olá, eu quero saudá-lo em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quais as características da vida cristã? Quais os pressupostos da vida com Deus? Quais as bases pelas quais eu posso me fundamentar para dizer eu sou um cristão? O que está por trás da frase eu sou um seguidor de Cristo? São essas perguntas que nortearão nossas conversas durante esta semana. Durante toda esta semana, nós trataremos de responder a essas perguntas e outras, principalmente no que tange às características da vida cristã. Alguém diz, eu sou servo de Deus. Como eu posso averiguar, constatar, aferir a verdade destas palavras? Da mesma forma eu posso dizer, eu sou um cristão. Quem, baseado em que, poderá aferir essas minhas palavras? É sobre isto que vamos tratar durante esta semana, em cima do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. E a primeira característica de um cristão, a primeira base para alguém dizer eu sou de Cristo, está nos primeiros versículos do capítulo 8 de Romanos, que passo a ler agora. Diz assim a palavra de Deus: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. A primeira característica de um cristão é que ele é um liberto. Ele é alguém que foi liberto por Cristo. Paulo diz que não há nenhuma condenação. O que é alguém condenado? O que leva uma pessoa a ser condenada pela lei? Existe uma lei que prevê a punição de certos atos pessoais e sociais. Se uma pessoa descumpre esta lei, ou parte desta lei, esta pessoa será julgada e condenada justamente. Imagine uma nação sem lei. Imagine o trânsito das grandes cidades sem uma lei de trânsito. Agora imagine havendo lei e as pessoas descumprindo estas leis impunemente. Você dirá, é um país, é uma nação de impunidade, porque nós esperamos que uma pessoa que descumpre a lei seja justamente punida. É isto que Paulo está tratando aqui. Deus estabeleceu uma lei e o homem descumpriu esta lei. O que caracteriza a vida cristã é justamente o fato de que Paulo está dizendo aqui que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, não há então pessoas que não descumprem a lei de Deus? Sim, há. Eu e você descumprimos a lei de Deus todos os dias. Inclusive o apóstolo Paulo, que no capítulo anterior, no capítulo 7, ele mesmo diz: o que eu não quero fazer é o que eu faço. O que eu quero fazer é justamente o que eu não faço. E ele termina dizendo: miserável homem que sou. Portanto, a partir do apóstolo Paulo, passando por mim, chegando até você, nós todos descumprimos a lei de Deus. Não obstante esta realidade, se formos honestos em reconhecer que nós descumprimos a lei de Deus, lei moral de Deus, Paulo diz:
não obstante esta realidade, nenhuma condenação há. De que forma podemos entender, então, que um cristão é alguém que não é punido por aquilo que faz de errado? É claro que ele já responde aqui: não há condenação alguma para os que estão em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo, sob a direção de Cristo, seguindo as pegadas do Mestre, vivendo por Ele e para Ele e com Ele, para estas pessoas, diz o apóstolo Paulo, não há condenação. Mas por que não há condenação? É porque Cristo levou sobre si o meu pecado e o seu pecado. É o que ele vai dizer no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito, não mais a lei escrita, mas a lei da vida, a lei do Espírito, te livrou, diz o apóstolo Paulo, da lei do pecado e da morte. Somos escravos e condenados por causa do pecado, isto resulta na morte. De que maneira o cristão, portanto, é libertado? Ele continua dizendo: pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado. Portanto, o cristão é alguém liberto da condenação, porque alguém tomou o lugar dele nesta condenação, e sobre esta pessoa veio a condenação. E o apóstolo Paulo diz que Deus que fez isso. E ele fez isso em quem? No seu Filho. Deus o fez, diz o apóstolo Paulo, na carne, isto é, no corpo de Jesus, condenando o pecado. Como é que ele fez isso? Enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne e do pecado, como sacrifício pelo pecado. Portanto, em que base eu posso dizer que sou um cristão? Em que base eu posso dizer que sou liberto da condenação do pecado e da morte e do inferno e de tudo que está envolvido? É porque Jesus tomou o meu lugar e Deus, que é um Deus justo, um justo juiz, continuou condenando o pecado, não colocou panos quentes, como nós falamos. Ele condenou o pecado, mas não colocou George Monteiro para morrer, culpado, condenado justamente por quebrar a lei de Deus. Deus fez algo melhor, tomou seu Filho em semelhança de carne, isto é, encarnado, quando pisou nesta terra, e condenou o pecado em seu Filho. Não é sem razão que Jesus, na cruz do Calvário, disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque sobre ele repousava o meu pecado e o seu pecado. Não é sem razão que Isaías 53 fala a mesma coisa, que as nossas iniquidades repousaram sobre ele, sobre a vida de Jesus. Portanto, se você é alguém liberto do pecado, é porque você está em Cristo. Se você está em Cristo, você é liberto do pecado. Esta é a primeira característica da vida cristã. Deus nos livrou da lei do pecado e da morte, portanto, não há condenação por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque Deus condenou o pecado na vida de seu Filho. Que Deus o abençoe ricamente
nesta segunda-feira.